Olá pessoal, olha nós de volta mais uma vez. E para vocês que estavam esperando, desesperados, né? Porque o que eu recebi de pedidos para fazer essa aula sobre densidade linear, nossa! Finalmente, para quem estava tão desesperado, chegou o momento. Então, hoje nós vamos começar falando sobre como que marca um vetor. Como que marca um vetor, que na aula passada nós marcamos pontos, hoje nós vamos marcar vetores. Então, os vetores, da mesma forma que os pontos, nós consideramos a aresta da célula unitária como sendo uma unidade. As coordenadas dos vetores, elas podem ser números múltiplos de 1 ou fracionados da aresta. Mais uma vez, eu tenho aqui a minha maquete linda, né? Onde nós temos as três coordenadas, x, y e z, né? Imagine que aqui neste ponto, onde nós temos o encontro das três coordenadas, nós temos a origem, né? A origem do sistema. Como nos pontos nós vamos ter coordenadas positivas e coordenadas negativas. É claro que existem os índices Miller. Eu vou ensinar daqui a pouquinho como a gente calcula os índices Miller, né? Então, na verdade, o vetor, você vai marcar o ponto, como a gente já havia marcado, né, na aula passada. Imagine que eu tenha um ponto para o vetor, né, as coordenadas do vetor seja 1, 0, 0. Então, ele seria 1 apenas em x, né? Então, ele seria 1 em x. Então, como é que eu faria para marcar esse vetor? Então, eu fiz um esquema aqui, onde aqui é x, aqui é a origem. 1 é justamente onde é o tamanho da aresta. Então, eu vou colocar aqui, ó, um durex. Então, saindo da origem, né? E aí primeiro você marca o ponto. É 1, 0, 0, então eles é 1 em x, marcou aqui o ponto. E ele é 0 em y e 0 em z. Então o vetor fica justamente nessa posição. Tá? Então fica aqui nesta posição. Mas imagine que ele não estivesse nessa posição. Ele estivesse 0, 0, 1. Então ele teria 1 em z. Então, seria aqui e aqui. Terminaria aqui o vetor. Então, ele ficaria nesta posição. Mas não quero o vetor aí. Eu quero um vetor que seja 1 em x, 1 em y e 1 em z. Então, é 1 em x, 1 em y e 1 em z. Então, ele fica aqui, né? E saindo da origem, né? Deixa eu mostrar. Aqui. Sabe quando tudo tá dando errado? Você programa tudo tão bonitinho e de repente dá tudo errado? Pois é, isso aqui. Eu não quero grudar. Daí você gruda aqui. Daí você gruda aqui. Ave Maria, aleluia. Você põe ele aqui, que é o ponto, que é 1 em x, 1 em y, aí você prolonga, encontra esse ponto, como você tem 1 em z, sobe. Então, é 1 aqui, eu coloquei aqui a seta, que é o fim do vetor, e aqui puxo até a origem. Eu tenho um vetor que eu queria, olha só como é que ele fica. Na verdade, ele é uma diagonal, né, da origem até esse ponto aqui, na vertical. Mas e se o vetor ele tivesse coordenadas 1 em x, 1 em y e 0 em z? Então, seria colocado aqui. Então, ele estaria nesta posição, ó. Nesta posição. Então, você teria
0 em Z, então ele não estaria 0 em Z, 1 em X e 1 em Y, né? Então, como é que a gente faz para, diferentemente de você entender as posições, é você calcular os índices Miller, né? Então, os índices Miller, na verdade, você, em vez de você ter um número inteiro, se você teria a coordenada, por exemplo, você tem que converter ele para números inteiros. Então, imagine que você tenha lá um vetor que ele se coloque exatamente aqui. Saindo da origem até a metade aqui. Então, aqui, né, como que seriam as coordenadas desse vetor? Esse vetor, ele teria 1 em x, né? Ele sai da origem até o final da aresta toda, então ele é 1 em x, só que ele é metade em z, então seria metade em z. 0 em y, se ele não sai da origem, então nesse caso, nós teríamos que converter o número em um número inteiro. Então vocês vão ver agora como que a gente calcula o índice Miller. Nós temos aqui como determinar os índices Miller, né, das coordenadas. Eu tenho 3 pontos aqui, 3 vetores, 3 coordenadas. Para eu converter as coordenadas em índice Miller, eu tenho que multiplicar esse valor pelo menor número para obter um valor inteiro. Então, o índice Miller é um valor inteiro, ele não pode ser um valor fracionado. Ele é sempre um valor inteiro. Na hora que eu estou fazendo a gravação, esse diacho desse bicho resolve gritar. Muito obrigada. Então, como que seria N? Eu multiplicaria pelo menor número para obter um número inteiro. Então, o menor número, eu vou multiplicar apenas o valor fracionado? Apenas o valor fracionado? Não, eu tenho que multiplicar as três coordenadas. Então, vai ficar como? Encerrando os índices dentro de colchetes, ele vai ficar, vezes 2 vai ficar menos 1. Observe que o valor negativo ele é expresso como uma barra em cima do número, sem vírgulas, separando os índices, 2 e 0. Como é que vai ficar o vetor P? Aqui, nesse caso, nós temos o denominador 3. Então, o menor número que eu vou multiplicar aqui é o 3. Então, vai ficar como? Nós vamos ter, 3, 1 e 3. Beleza? Por último, o vetor J. Então, como é que ficaria aqui? Eu vou multiplicar pelo menor número para obter o número inteiro. Será o número 2. Então, aqui ficaria 1, aqui menos 1 e aqui 1. Quando você multiplica pelos 3 números, você acaba dando proporcionalidade. Então, isso aqui são os índices Miller desses 3 vetores. Agora que você aprendeu a marcar o vetor e aprendeu a calcular o índice Miller, nós vamos aprender um pouquinho sobre algumas particularidades dos vetores, como, por exemplo, as famílias de vetores. O que são as famílias dos vetores? Os vetores, eles são organizados, claro, em direções e sentidos parecidos, né? Claro que a célula adjacente vai ter um vetor direção igual a uma célula do seu lado, certo? Então, você pode transferir o vetor e o vetor vai ter as mesmas coordenadas do mesmo tamanho, tá? Então, quando você tem vetores adjacentes com direção, né, e tamanhos iguais, aí todos eles fazem parte de uma mesma família. Bom, como é que a gente determina os vetores, quem são da família ou não?
Vocês vão observar agora que as famílias dos vetores, simbologicamente, você tem um símbolozinho, né? Ele fica os índices Miller representado entre os símbolos maior que e menor que, matemático. E dentro desses símbolos você vai ter as coordenadas, os índices Miller das coordenadas da família. E os membros dessa família são todos aqueles que tenham o mesmo tamanho, né? E alguma das características como direção ou sentido, tá? Então, vocês vão ver agora a família 1, 1, 1. Nós vamos aprender a determinar os índices de todos os membros da família. Como que se determinam os índices Miller dos membros de uma família de vetores, né? Família de vetores. Eu tenho que a família é 1, 1, 1. Então, o primeiro vetor que eu vou ter vai ser o 1, 1, 1. Qual é o segundo vetor? Menos 1, 1 e 1. Terceiro vetor, 1, menos 1 e 1. Quarto vetor, 1, 1 e menos 1. Outros vetores que eu vou ter aqui, menos 1 e 1, menos e 1. Menos 1, 1 e menos 1. E o último, todos negativos, ó, todos negativos. Professora, como é que eu verifico se o vetor pertence à mesma família? Aí você vai ter que fazer o desenho da célula unitária. Você vai fazer o desenho da célula unitária, posicionar o vetor principal que nomeia a família, que no caso é 1, 1, 1, tá? Essa caneta é ótima, bem escura, mas ela mancha, então é difícil algumas posições para escrever, porque ela mancha, eu escrevo rápido, não seca. Bom, agora vamos marcar o vetor. Vou marcar em vermelho para ficar bem destacado. Ele é 1 nos 3 pontos, então você tem 1 em X, 1 em Y, projeta. Só que ele tem 1 em Z, então ele sobe. Ele fica aqui. Então, sai da origem, você tem, ó, o vetor, é esse aqui. Vamos colocar um outro vetor que tenha a coordenada negativa, porque o único positivo é esse, no primeiro diedro. Vamos fazer um que é Z negativo, tá? Então, eu vou continuar a célula unitária para baixo. Continuar a célula unitária para baixo, aqui. Beleza. Aí, agora, ele vai ser 1 em X, 1 em Y e 1 em Z, mas é 1 em Z negativo, então desce. Então, ele vai vir para aqui e vai vir para baixo. Então, puxa daqui de cima para baixo. Professora, a impressão que eu tenho é que o vetor tem um tamanho diferente. Não, isso é por causa da perspectiva, mas esses dois vetores são da mesma família porque tem o mesmo tamanho. Esse é 1, e o de cá é o vetor 1, 1 e menos 1, tá? Agora nós vamos aprender como fazer o cálculo, tirar a coordenada de um vetor usando a regra da mão direita, né? Da mão direita. Então, vocês vão ver que é super simples para você utilizar. Você vai, como na verdade você faz com ponto, você vai colocar a coordenada do final do vetor e do início do vetor, subtraindo, e aí você consegue determinar as coordenadas do vetor. Tá? Vamos aprender a tirar as coordenadas do vetor usando a regra na mão direita. Usando a regra da mão direita, você vai fazer exatamente assim, ó. Você vai pegar a coordenada do último menos a coordenada do primeiro. Então, você vai considerar a coordenada dos dois pontos. Vamos lá. Começando pela coordenada do vetor A. Coordenada do vetor A.
2 pontos. Primeiro, vamos pegar aqui, ó. Qual é a coordenada desse ponto aqui? Se eu tiver dificuldade, eu posso fazer projeções. Aí eu marco, você tem um em Y, um em Y, e ele é um em Z. Um em Z. Então, ó, primeira coordenada do ponto. Um em Y, um em Z, 0 em X. Ele não tem projeção em X nesse ponto. Então, ó, isso aqui, menos a coordenada do ponto da origem dele aqui, ó. Então, ele vai ser, ó, 1 em Z e 1 em X, 0 em Y. Então, a coordenada vai ser, ó, 1 em X, 0 em Y e 1 em Z. Quanto é que vai ficar isso aqui? Isso aqui vai ficar, ó, coordenada 0 menos 1, menos 1. 1 menos 0, 1. E 1 menos 1, 0. Isso aqui é a coordenada do vetor A, usando a regra da mão direita. Nesse caso, a coordenada coincide com o valor, os números eu coloquei já em índice Miller, né? Os pontos. O ponto final menos o ponto inicial. Então, aqui eu já coloquei índice Miller, tá? Então, índice Miller e coordenadas são iguais. Então, aqui, índice Miller. Agora, vamos fazer as coordenadas do vetor B. O vetor B, nós vamos primeiro pegar a coordenada do ponto final. O ponto final, vou colocar assim, ó, coordenada B. O ponto final é 1 em X, 0 em Y e 0 em Z. Ele está justamente aqui em cima da coordenada. Então, você tem 1 em X, 0 em Y e 0 em Z. Tá? Menos o ponto inicial do vetor. Aqui eu tenho projeção, ó, metade aqui, né? Você tem 1 em X, metade em Y, metade em Y e 1 em Z. Então, ó, 1 em X, meio em Y e 1 em Z. Isso aqui vai dar 1 menos 1, 0. 0 menos meio, menos meio. E 0 menos 1, menos 1. Agora, eu vou converter essas coordenadas aqui em índice Miller. Você tem um valor fracionado. Nesse caso, eu tenho que multiplicar todas as coordenadas pelo menor número inteiro. Então, vai ficar 0, menos 1 e menos 2. Isso aqui são as coordenadas do índice Miller. E aqui as coordenadas. E aqui os índices Miller do vetor B. Beleza? Agora que nós aprendemos a calcular as coordenadas dos vetores com a regra da mão direita, nós vamos determinar os ângulos entre dois vetores, tá? Se você dá uma olhada aí na nossa tela, tem aí descrito uma regra que é o cosseno diretor, tá? Ele, na verdade, você multiplica os índices Miller dos dois vetores, né? Que se você observar, quando você transforma de coordenada x, y, z e transforma em índice, eles deixam de ser chamados de x, y, z e passam a ser chamados de UVW. Então, cada vetor vai ter o UVW, coordenada índice Miller, né? E aí você vai ter os dois, né? Multiplicar os dois índices Miller no numerador e no denominador você vai ter no denominador a multiplicação das raízes da soma dos quadrados dos índices.
né? E aí você consegue determinar com muita facilidade o valor do ângulo formado. Então, para pôr em prática esse exercíciozinho, nós vamos realizar um exercício que tem no livro de Ciência dos Materiais de James. Ele está na 6ª edição, a gente já trabalhou com ele algumas vezes. E vocês vão ver aí que é super fácil, super facinho. Só tem alguns poucos exercícios nesse livro sobre essa aplicação. Tá? Bom, como havia falado aí, que vocês acabaram de ver, né, a fórmula, nós vamos aplicar essa fórmula do cálculo do ângulo entre vetores. Só lembrando, é o cosseno do ângulo que você deseja. No caso, vai ser as coordenadas U vezes U mais V vezes V' vezes V mais W' vezes W, dividido pela raiz quadrada de U ao quadrado mais U' ao quadrado mais V' ao quadrado mais W' ao quadrado vezes raiz de U ao quadrado mais V ao quadrado mais W ao quadrado. Isso aqui determina fácil o ângulo, que é o índice Miller do vetor 1 vezes o índice Miller do vetor 2 e assim sucessivamente. Então, como é que vai ficar o cosseno de alfa? Vai ficar o índice de 1, então, ó, menos 1 vezes 1 mais menos 1 vezes 1 mais 1 vezes 1. Tudo isso dividido por raiz de menos 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado vezes raiz de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Quanto é que vai dar isso? Isso aqui vai ficar o cosseno do ângulo, que é entre os vetores, vai ficar aqui. Menos 1, menos 2, mais 1, menos 1, dividido por raiz de, aqui vai ficar raiz de 3, vezes raiz de 3. Então, menos 1 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Raiz de 9 é igual a menos 1 sobre 3. O cosseno de, eu vou colocar aqui, ó, na calculadora, que aqui vai dar menos 0, uma dízima, né? Então, para usar todas as casas decimais e determinar o valor do ângulo correto, eu vou colocar aqui, ó, menos 1 dividido por 3. Aí eu venho, ó, shift, cosseno de menos 1. Vai dar o ângulo. O ângulo deu aqui, ó. Porque eu não quero o cosseno, eu quero o ângulo. O ângulo vai ser igual ao cosseno de menos 1 de menos 0,33. E o cosseno vai ser igual a 109 graus, 47. Isso aqui é o ângulo formado para esses dois vetores, coordenada menos 1 e 1, e 1, 1. Bom, por último, agora e não menos importante, nós vamos aprender a determinar a densidade linear, que finalmente vai responder aos pedidos, né, dos alunos, né, que tem pedido muito. Então, imagine que eu tenha aqui um vetor coordenado, claro, que ele fica posicionado bem aqui na face de uma célula unitária. Uma célula unitária CFC, certo? Essa célula unitária CFC, como nós sabemos, todas as faces da célula unitária CFC, ela tem, né, tá na diagonal aqui da CFC, né?
Então, só olhando aí a figura da CFC, a CFC tem um átomo em cada vértice e um no centro de cada face. Se eu tenho um vetor que ele se localiza na diagonal dessa face, nós vamos observar que, na verdade, vou tirar o desenho do vetor. Olha, vou tirar o vetor daqui da célula unitária. Ó, que coisa, olha que espetáculo. Nós temos aqui, ó, o vetor, tá vendo? Ele tá aqui. Observe, o tamanho desse vetor, na verdade, qual é o tamanho desse vetor? O tamanho desse vetor vão ser um raio, 2 raios, 3, mais um raio, 4 raios. Então, o tamanho desse vetor aqui, nesse caso, são 4 R's, certo? São 4 R's, que ele está posicionado na face, ok? Então, nesse caso, a gente já sabe qual é o tamanho. Mas e no caso onde eu não sei o tamanho do vetor? Aí eu tenho que usar Pitágoras, porque geralmente eles vão dizer, olha, a célula é CFC, ou a aresta da célula unitária, ou o parâmetro de rede da célula unitária é tanto. Então aí dá para você fazer o cálculo usando Pitágoras, é simples. Então nesse caso, além de ser 4 R's, o tamanho do vetor, né, que nós temos aqui, quantos átomos nesse vetor? Porque a densidade linear nada mais é do que você pegar o número de átomos nessa direção e dividir pelo comprimento do vetor. Então, para você calcular o vetor aqui, não precisou a gente usar nenhum artifício, além de saber que nessa face, na diagonal, sempre vai ser 4 átomos, como nós vimos na aula passada. Então, aqui você vai ter um raio, mais 2 raios, mais um raio, 4R, é o comprimento dele. Mas, quantos átomos tem aqui em cima desse vetor, nessa direção? Meio mais meio, 1, mais 1, 2. Então, tem 2 átomos. Então, se você fosse escrever a densidade linear para esse vetor direção, com coordenada 1 em x, 0 em y e 1 em z, nós teríamos o valor de 2 átomos sobre 4R. Resultando, né, simplificando, ficaria 1 sobre 2R. Então, para tirar qualquer dúvida que ainda exista com relação à densidade linear, nós vamos fazer um exercício agora de aplicação, onde eu tirei esse exercício do mesmo livro, tá, gente? De Ciência dos Materiais, 6ª edição. Exercício sobre densidade linear. Eu tenho aqui, ó, calcule a densidade linear dos átomos ao longo da direção 1, 1, 1 do alumínio CFC. Essa questão eu tirei do livro de Ciência dos Materiais, James, igual ao exercício anterior. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer para conseguir determinar a densidade é desenhar a célula unitária. Então, nesse caso, essa posição, ela pede para que você faça a célula unitária mais ou menos assim, para que você consiga visualizar completamente o vetor, cada posição do vetor, que é muito inclinado, tá? Ele fica bem na diagonal, é que nem aquela imagem, né, da minha maquete, onde eu fiz o desenho, ele atravessa o cubo, né, do meio. Então, aqui eu tenho x, aqui eu tenho y e aqui eu tenho z. Aqui é a origem, tá? O vetor, ele tá passando bem aqui, ó. Tá passando bem aqui. A coordenada dele é 1, 1, 1. Beleza? Bom, agora eu quero saber qual é o tamanho desse vetor. O que eu posso lhe dizer é o seguinte, que a gente vai resolver isso por Pitágoras. Lembra que eu falei? Então, você vai ter aqui, ó, um triângulo retângulo, ó. Aqui, o tamanho disso aqui é A. Nós estamos falando de uma célula CFC. A aresta da CFC é 2R raiz de 2. Logo, eu sei quanto é A. Mas eu não sei quanto é esse lado aqui. Errado, eu sei também. Aqui é 4R, né? Como nós vimos que toda a diagonal da CFC é 4R, como eu mostrei no vetor, né? Então, nesse caso aqui, como é que eu vou calcular o tamanho desse vetor? Eu vou considerar ele como sendo a hipotenusa de um triângulo retângulo. Então, aqui vai ficar a hipotenusa ao quadrado, vai ser igual a ao quadrado mais 4R
ao quadrado. Aqui vai ficar h vai ser igual ao quadrado, vai ser igual a 2r raiz de 2, que é a aresta, ao quadrado, mais 16r ao quadrado. Isso aqui vai dar h igual a raiz de 8r ao quadrado, 8r ao quadrado, mais 16r ao quadrado. Né? 2 ao quadrado, 4, vezes 2 que sai da raiz, 8. H vai ser igual a raiz de 24r ao quadrado. Fatorando 24, né? 24 por 2, 12, por 2, 6. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes 6. H vai ser igual a raiz de 2 ao quadrado vezes r ao quadrado vezes 6. H vai ser igual a 2r raiz de 6. Isso aqui é o tamanho do vetor. Mas ele fala que o vetor ali é do alumínio. Então, se você consultar lá a tabela periódica, a tabela de informações dos livros, você vai ver que o raio do alumínio, ele é 0,143 nanômetros. Tá? Então, agora que eu sei o comprimento dele, eu vou só substituir o valor de H para poder determinar exatamente o tamanho. Então, H vai ser igual a 2 vezes o raio, que é 0,143 nanômetros, vezes raiz de 6. H vai ser igual a 0,143 vezes 2 vezes raiz de 6. Isso aqui vai dar 0,700, aproximando aqui, ó, aproximando vai dar 701 nanômetros. Agora, é só jogar tudo na fórmula, né? Densidade linear para a direção 1, 1, 1 vai ser igual ao número de átomos em cima do vetor, que a gente tem que olhar aqui, né? É um em cada vértice, você vai ter um aqui e um aqui. Então, é metade em cima, né? Então, vou desenhar aqui separado, ó. Vetor. Eu tenho um aqui e tenho um aqui. Então, metade está em cima, mais a outra metade. Então, eu vou ter um átomo sobre 0,701 nanômetros. Então, eu tenho um átomo sobre 0,700 nanômetros. A densidade linear para essa direção, 1, 1, 1, vai ser igual sobre 2, vai dar 1,43 átomos por nanômetros. Bom, aí se a questão pedir em alguma unidade linear diferente, é só você fazer a conversão facinho. Essa questão aqui, ó, não é complicado. Ok, pessoal? Nós estamos por hoje terminando a nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido como que se faz o cálculo da densidade linear, né? E quem tiver dúvida ainda sobre densidade linear, manda para mim aí a dúvida que a gente responde, certo?
Obrigada aí pelos likes, pelas mensagens. Tô achando o máximo as mensagens. Sempre recebo no celular, tô olhando, mas nunca dá para eu responder com a quantidade de coisa que eu tenho para fazer. Eu nunca consigo responder a todos, mas olha, de coração, obrigada a todos, viu? Um beijão, fico esperando os likes de vocês na próxima videoaula. Até mais!